Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso SAB 2. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e hoje nós estaremos no nosso terceiro encontro, onde nós vamos tratar sobre as duas naturezas de Cristo. Na primeira aula nós falamos sobre a divindade de Cristo. Na segunda, falamos sobre a humanidade de Cristo. Então, nas aulas anteriores, você já pôde refletir sobre esses dois aspectos da personalidade de Jesus Cristo, tanto o lado da sua humanidade, como que os evangelhos enfatizam, através de diversos textos, as características de Jesus Cristo como um ser humano. Mas não só isso, também vimos o aspecto da sua divindade. Ao mesmo tempo que os evangelhos descrevem a sua humanidade, seu nascimento, as suas limitações como ser humano, os evangelhos também descrevem a sua divindade. Especificamente, o Evangelho de João destaca isso de forma muito evidente. E não só o Evangelho de João, mas todos os outros três evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, eles também tratam desse aspecto da divindade de Cristo. E não só os evangelhos, mas todo o restante da Escritura. Então, hoje nós vamos falar sobre essas duas naturezas. Cristo, uma única pessoa, mas com duas naturezas. Duas naturezas distintas. A sua natureza divina e a sua natureza humana. Vamos verificar também como que essa questão, ao longo da história da igreja, como surgiram tantas confusões, tantas heresias que foram, que aconteceram durante a história da igreja e que levou os pais da igreja, levou os apóstolos a darem uma resposta para todas essas heresias que surgiram, atacando essas duas naturezas de Jesus Cristo. A dificuldade na compreensão como essas duas naturezas poderiam se relacionar entre si em uma única pessoa fez com que surgissem várias confusões. E essas confusões geraram muitos ensinos divorciados das escrituras, influenciados pelo gnosticismo, fez com que, ora, se negasse a divindade de Cristo, ora, se negasse a humanidade de Cristo, e isso é o que nós estaremos tratando nessa aula de hoje. As duas naturezas de Cristo e como que surgiram tantas heresias envolvendo esse tema ao longo da história da igreja. Você talvez perguntaria por que, qual a importância de se estudar esse tema. Você vai verificar ao longo do nosso estudo como que algumas dessas heresias são tão fortes, foram tão fortes que ultrapassaram o tempo e continuam ainda nos nossos dias. Exemplo delas o arianismo, que hoje nós temos uma representação sua através do movimento dos testemunhas de Jeová. Então, vamos estudar um pouquinho sobre essas confusões a respeito das duas naturezas de Cristo. Bem,
De uma forma geral, nós podemos classificar, nós podemos organizar essas heresias sobre a pessoa de Jesus Cristo da seguinte forma. Primeiro, nós temos aquelas que negam a humanidade de Cristo. Então, o primeiro grupo são aqueles que defendiam que Jesus Cristo não tinha uma natureza humana, que ele não era um homem, que ele não tinha essa humanidade. E esse grupo de heresia foi muito forte e, como nós veremos a seguir, teve a sua influenciado pelo gnosticismo, que negava que a divindade pudesse se materializar, porque para o movimento ou para o ensino do gnosticismo, a matéria nunca poderia ser compactuada com a divindade, porque a matéria é originariamente má na sua essência. Segundo grupo, nós temos as heresias que negavam a divindade de Jesus Cristo. Terceiro, nós temos aqueles que negavam, então, a união dessas duas naturezas. Como essas duas naturezas, a humana e a divina, elas poderiam trabalhar unida, como de fato aconteceu com Jesus Cristo. Como disse, os evangelhos demonstram tanto a pessoa de Cristo do seu lado humano, como a pessoa de Cristo do seu lado divino. Mas os evangelhos falam só de um Jesus, fala de um Cristo, mas que tinha duas naturezas. E por fim, nós temos aquelas heresias que negam a distinção entre o Pai e o Filho. Então nós vamos abordar cada uma delas nesses curtos momentos que nós vamos passar aqui. Então vamos lá. Primeiro grupo, as heresias que negavam a humanidade de Cristo. Vamos começar falando do docetismo. O docetismo, eles receberam esse nome em razão da palavra grega dekon, que significa parecer. A tese principal desse grupo, segundo eles, Cristo somente tinha uma aparência de humano, mas no fundo ele não era humano. Então, daí essa palavra docetismo, a sua origem nessa expressão grega deko, que é do verbo parecer. Essa foi uma heresia muito forte, desde os dias do Evangelho de João e desde os dias da Epístola de João. Temos aqui alguns textos que eu gostaria de ler com você, que falam exatamente como João escreve na sua Epístola. Desses textos, você percebe como que ele está tentando combater esse pensamento, essa heresia que negava a humanidade de Cristo. Vejamos esses textos. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Eu quero ler para você, dada a importância desse texto. Olha como João escreve. João diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, João está se colocando aqui como uma testemunha ocular da humanidade de Cristo como o homem, como o ser humano. Ele usa a expressão que temos visto
com os nossos próprios olhos e o que temos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está querendo mostrar aqui a ideia de algo concreto, não só algo que parecia ser humano, mas algo que era humano. E ele tocou, ele viu, ele esteve com Jesus Cristo, é o que ele escreve. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outro, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para a nossa alegria seja completa. Veja ainda o texto no capítulo 2, versículo 22, o que ele diz. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Veja ainda o outro versículo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ele diz que amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ele se referia a esses que negavam a encarnação de Cristo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, esses textos demonstram como João estava combatendo já no primeiro século a heresia que negava a humanidade de Cristo. Segunda, nós temos aqui o chamado apolinarismo. Apolinário ele foi um bispo da igreja de Laodiceia e ele defendia que Jesus Cristo, ele tinha uma alma humana racional na sua natureza humana, sendo que esta foi substituída nele pelo Logos divino. Ou seja, ele queria dizer que dessa forma o corpo de Cristo seria então um tipo glorificado de humanidade. Tratava-se de uma mutilação da humanidade de Jesus, ou seja, ele assumiu uma natureza humana genuína, mas incompleta. Então, o Apolinário, ele defendia, ensinava, acreditava que, na verdade, a natureza humana de Jesus Cristo era uma natureza incompleta, porque Jesus Cristo não era, então, totalmente humano, porque ele negava que Jesus Cristo tivesse uma alma humana. Jesus poderia ter um corpo como homem, mas não tinha uma alma como homem. É isso que Apolinário queria dizer no seu ensino, que estava equivocado. Veja você também uma outra confusão, uma outra heresia, denominada eutiquianismo. O que eles ensinavam? Ensinava que a encarnação é o resultado da fusão do divino com o humano em Jesus, sendo a natureza humana absorvida pela natureza divina. Ou seja, Jesus Cristo seria mais divino do que humano e que desta fusão surgia uma terceira natureza, que, segundo esse ensinamento, essa heresia, então, da união das duas naturezas, a humana com a divina, surgiu uma terceira natureza, que Jesus Cristo, então, teria essa terceira natureza. Isso significava que Cristo, então, não seria nem verdadeiramente homem, nem verdadeiramente Deus. Seria uma mistura
dessas duas naturezas. Como nós vimos nas aulas anteriores, Jesus Cristo era 100% homem, Jesus Cristo era 100% Deus. Então, combatendo assim esse ensino falso. Depois, nós temos o grupo de heresias, o grupo de falsos ensinos que negavam a divindade. Nesse primeiro momento, nós falamos dessas heresias que atacavam a humanidade. Mas não só a humanidade foi fruto de uma incompreensão por parte de muitos irmãos do cristianismo do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, mas também a sua divindade. Então, tanto a humanidade, volto a repetir, tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo, essas duas naturezas, elas foram objetos de incompreensão por parte de muitos irmãos que eram até sinceros no seu desejo de tentar compreender, mas a sua sinceridade não os impediu de criar falsos ensinos sobre a pessoa de Jesus. E aqui fica um parênteses que eu quero tratar com vocês, o fato de sermos sinceros em nossas convicções, naquilo que sentimos, não significa dizer que estamos certos naquilo que pensamos ou naquilo que sentimos. Às vezes, a sinceridade pode dirigir pessoas para uma incompreensão ou para uma posição totalmente fora das Escrituras. Quando nós estudamos sobre as confusões, as heresias que surgiram dentro da história do cristianismo, nós observamos que as pessoas que as defendiam eram tremendamente sinceras nas suas convicções, nas suas posições e até bem intencionadas. Mas isso não fez com que essas compreensões ou que esses ensinos eles fossem ortodoxos, que eles fossem genuínos, que eles fossem verdadeiros. Então, como diz a própria Escrituras, o coração do homem é um coração enganoso, que às vezes nos faz sentir coisas ou pensar coisas que não são a verdade que as Escrituras ensinam. Então, vejamos aqui alguma coisa, então, sobre os ataques à divindade de Cristo. Temos 3 grupos aqui que eu separei para comentar com vocês, que é o grupo denominado ebionismo, o adocionismo e o arianismo. Desses 3, o mais conhecido e o que ainda tem uma forte representação em nossos dias é o arianismo. Mas vamos falar de cada um deles. Bem, o ebionismo. Os ebionitas foram os defensores de uma heresia que surgiu entre os judeus em Israel no fim do primeiro século. O seu nome deriva da palavra hebraica Ebion, que significa pobre, necessitado. Para eles ensinavam que Jesus era um profeta extraordinário e que se identificava com os pobres, os necessitados, mas que Jesus não era o Deus encarnado. Essa é a mesma posição dos teólogos liberais de hoje em dia. Ou seja, eles identificavam Jesus, o seu aspecto, o seu ofício como profeta, mas negavam a sua divindade. Segundo grupo, os adocionistas. Eles ensinavam que Jesus viveu como homem até o seu batismo. Quando Deus, então, o adotou como seu filho,
conferindo-lhe poderes sobrenaturais. Eles queriam dizer que Cristo não existia antes de ter nascido homem. Bem, como nós já vimos nas aulas anteriores, Cristo é o Verbo encarnado, o Verbo pré-existente, ele sempre existiu na eternidade. A encarnação foi apenas o momento que Deus assume a forma e a natureza humana. Mas isso, a encarnação, não é o momento que ele passa a existir, como defendia aqui os ladocionistas. Ele sempre existiu na eternidade. Como Isaías o descreve, Pai da eternidade. Então, esse ponto defendido pelos adocionistas era um ponto equivocado da pessoa de Cristo, imaginar que ele somente passou a existir quando ele nasce como homem. Isso é um grande equívoco. Terceiro grupo, ou a terceira negação da divindade de Cristo, e essa foi a mais forte, a que mais deu trabalho aos apologistas da fé, aos defensores da doutrina da divindade de Cristo em igualdade com o Pai. O arianismo tratava-se da principal heresia dos primeiros séculos dentro da história da igreja. Quem era Ário? Era um diácono de Alexandria. E ele ensinava que Cristo era apenas uma criatura de Deus. O resultado dos debates em torno desta doutrina foi a formulação de uma das mais importantes confissões de fé, que é o denominado Credo de Nicéia. Em maio de 325, o resultado do grande concílio realizado naquela cidade. Esse concílio que antecedeu o concílio de Calcedônia, como nós vamos tratar a seguir, a igreja enfrentou essa questão do arianismo, para tentar combater essa heresia que negava a divindade de Cristo, colocando Cristo como um ser criado por Deus, quase como um Deus, mas que não era um Deus. Como disse, essa heresia, ela prevalece ainda em nosso tempo com uma grande representação e atraindo ainda muitas pessoas. Seus argumentos são consistentes, mas são argumentos que contrariam os evangelhos, contrariam as escrituras. Os testemunhos de Jeová são insistentes na sua doutrina, que nega a divindade de Cristo. E certamente você já recebeu a visita, ou algum testemunho de Jeová já bateu na sua porta, querendo te convencer que Jesus Cristo não é aquilo que nós cremos que ele seja, ou seja, o Deus encarnado, aquele que veio revelar Deus aos homens, aquele que veio trazer a salvação de Deus aos homens. A posição defendida pelos testemunhos de Jeová é aquela ensinada por Ário, é aquela ensinada pelo arianismo, e que chegou aos nossos dias. Então, até hoje, essa heresia tem essa força que pode ser, que está representada em nosso tempo por esse grupo religioso denominado Testemunhas de Jeová. Então, vimos aqui a negação da divindade e a negação da humanidade de Cristo.
Temos também uma outra que era o nestorianismo. O que eles acreditavam? Bem, eles sustentavam que cada uma das duas naturezas de Jesus tinha sua própria subsistência e personalidade. A união entre elas não era ontológica, mas apenas moral e simpática e afetiva. Cristo, então, tinha uma personalidade humana e outra personalidade divina. Ou seja, o nestorianismo, eles defendiam duas pessoas com duas naturezas, o que não encontramos nos evangelhos. Nos evangelhos, como você viu lá na primeira imagem que eu te mostrei, vou voltar aqui para que você lembre, é uma pessoa com duas naturezas. Então, Cristo era uma única pessoa com duas naturezas. No ensino do nestorianismo era exatamente o contrário. Duas pessoas com duas naturezas. Voltamos aqui então ao nestorianismo. Esse era o ensino defendido por eles, que também estava equivocado. E por último temos a negação da distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa também foi uma heresia que a igreja teve que enfrentar, denominada sabelianismo ou modalismo. O que eles ensinavam? Esse grupo de irmãos, eles ensinavam que só existia uma pessoa divina. Deus Pai, que se manifestou de três formas. Então, Deus seria uma pessoa divina que se transforma ao longo da história em três modos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vale dizer que a motivação deste ensino era enfatizar que só existia um único Deus. Ou seja, na tentativa deles defenderem o monoteísmo, a crença em um único Deus, eles negavam que a existência da Trindade. Ou seja, para esse grupo de irmãos, eles entendiam que, na verdade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo não são pessoas distintas, mas sim são manifestações de Deus ao longo da história do Antigo e do Novo Testamento. Então, eles negavam essa definição ou crença que nós entendemos dentro das Escrituras, que é a existência da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas, mas não são três deuses. Nós temos três pessoas distintas, com personalidade. Mas não temos três deuses, nós temos um único Deus. Esse é o mistério da Trindade, que nós não podemos compreender. Mas o fato de não compreendermos algo, irmãos, não quer dizer que isso não exista. O fato de nós não sabermos explicar, o fato da nossa mente humana não ter condições de assimilar na sua plenitude, não significa que aquela doutrina não existe. Assim é com a Trindade, assim é com as duas naturezas de Cristo. Ora, como pode uma pessoa ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem? Ter ao mesmo tempo uma natureza divina e ter ao mesmo tempo uma natureza humana. Ser ao mesmo tempo onipotente e ao mesmo tempo estar limitado pelas circunstâncias humanas. Ter todo o conhecimento porque é onisciente e ao mesmo tempo estar limitado pelo seu conhecimento ou pela sua mente humana. Bem, essas coisas
a nossa capacidade humana não atinge condições para explicarmos isso. Mas nem tudo que a gente não consegue explicar, nós devemos negar a existência dessas coisas pelo simples fato de nós não conseguirmos explicar essas coisas. Como um texto que é conhecido de todos, que é o texto de Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas que existem, essas são para nós, mas aquelas que são ocultas, nós devemos aceitar a nossa limitação nessas coisas que estão acima da nossa capacidade de compreensão. Nós vemos que, às vezes, na sua vaidade, o ser humano quer explicar aquilo que a Bíblia não explica e, consequentemente, acaba surgindo as heresias. A mente humana é muito fértil para criar. Quero ler para você aqui o que o Dr. Ernest Maia, no seu livro, que nós já fizemos remissão para vocês, ele fala, citando Agostinho, ele diz o seguinte, que Agostinho disse, ignoremos de boa mente aquilo que Deus não quis que soubéssemos. Veja você, o grande teólogo Agostinho já tinha entendido isso, que nós devemos ignorar aquilo que Deus não quis que nós soubéssemos. Em suma, resumindo a nossa postura, nós devemos nos limitar à palavra para que não façamos afirmações que a Bíblia desconhece. Ou seja, nós devemos aceitar como nossa limitação para aquilo que vamos compreender, deve estar limitado ao que as Escrituras afirmam nos textos sagrados. Bem, encerrando a aula, queremos então falar sobre a conclusão da cristologia que foi tratada pelo denominado Concílio de Calcedônia. Depois da igreja enfrentar todos esses embates, todas essas heresias desde o primeiro século, no ano 451 aconteceu mais um concílio convocado pela igreja para resolver todas essas questões, todas essas confusões feitas em torno da pessoa de Jesus Cristo e as suas naturezas. Como você vê aqui, ilustrado através dessa imagem que nós tiramos do livro do professor Gruden, onde ele apresenta uma ilustração da conclusão que chegou o Concílio de Calcedônia no ano de número 451 depois de Cristo. Eles então afirmaram que as duas naturezas de Cristo são distintas. Observe que na figura nós temos uma pessoa que tinha uma natureza humana sem pecado e uma pessoa que tinha uma natureza plenamente divina. E que uma natureza não anula a outra natureza. Ou seja, o fato de Jesus ser Deus não anula o fato dele ser homem. E o fato dele ser um homem não anula o fato dele ser um Deus. Essa seria, em síntese, a conclusão do debate do Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de número 451,
para como uma resposta da igreja para todas as confusões, para todos os ataques que a igreja vinha sofrendo concernente a esse ponto da pessoa de Jesus Cristo. Quero ler para você aqui, então, um resumo do que nossos irmãos, reunidos nesse concílio, nessa assembleia, nessa reunião que foi convocada para decidir esse ponto relacionado à pessoa de Cristo, é o que nós chamamos, ou que a teologia chama de Cristologia de Calcedônia, ou seja, quais foram os pontos fixados pela igreja a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E isso é a base da nossa fé. A fé cristã está baseada nessa posição sobre a pessoa de Jesus Cristo, que eu quero encerrar essa aula de hoje lendo para você. Primeiro, fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à sua divindade e perfeito quanto à sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância, da mesma natureza que o Pai, segundo a divindade, e da mesma natureza que nós, seres humanos, segundo a humanidade. Desculpa. Todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Deixa eu beber um pouquinho de água. Segundo a divindade, antes dos séculos, pelo Pai foi gerado, e segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Ou seja, ao mesmo tempo que nós podemos distinguir as duas naturezas de Cristo, o fato de poder distingui-las não anula o fato de elas estarem unidas numa só pessoa. É isso que está dizendo. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só, é o mesmo Filho unigênito de Deus, Verbo encarnado, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos apóstolos nos transmitiu, ou seja, aquilo que os apóstolos também criam sobre a pessoa de Jesus Cristo. Essas foram as conclusões apresentadas pelo Concílio de Calcedônia, que veio dar uma resposta para todas as confusões, todas as heresias que a igreja estava enfrentando. Em que pese essa resposta, algumas heresias continuaram sendo difundidas, mas a igreja ela afirmou a sua convicção, o seu credo foi apresentado. Santos irmãos, vou encerrar aqui essas
exposições. Nós estaremos juntos na terça-feira, através do nosso grupo do WhatsApp. Eu estarei tratando ainda de alguns pontos, mas que você possa entender como que a pessoa de Cristo ela sempre foi objeto de ataque por grupos que tentavam trazer novas definições, além daquelas que são trazidas pelos evangelhos. Portanto, termino dizendo: mantenha-se fiel ao único conteúdo que é tratado de forma segura sobre Jesus Cristo, que são os evangelhos, o Novo e o Antigo Testamento. Rejeite qualquer coisa ou qualquer interpretação que venha contrariar o ensino das Escrituras. Prenda sua mente à verdade trazida nos Evangelhos e procure conhecer o máximo sobre a pessoa de Jesus Cristo, sabendo que ela sempre será alvo de ataques do maligno, porque Cristo é o ponto central da nossa fé, da nossa vida como cristão que somos. Tudo está centralizado na pessoa dele. Termino essa aula, então, desejando que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente. Não deixe de continuar a sua leitura do Evangelho de João, conforme nós recomendamos desde o nosso curso. Tá bom? Que Deus